Bem, pessoal, esse é o nosso último vídeo, né? Com algum conteúdo, né? Para a nossa disciplina de Cálculo 2. E nesse vídeo, bom, a gente já viu o conteúdo de fato. Esse vídeo vão ser só exercícios, tá? Para praticar um pouco as últimas três aplicações de integração que a gente viu, né? Para calcular valor médio, para calcular comprimento de arco e área de superfície, certo? Então vou fazer um exercício de cada, só para dar uma revisada rápida, ok? Então o primeiro exercício, o primeiro exemplo é o seguinte: a gente tem uma funçãozinha que representa a temperatura num certo instante t, t horas depois das 9. Então a função ela começa definida a partir das 9 horas e t horas após 9 horas a temperatura na cidade é dada por essa função. É uma estimativa, uma aproximação, foi feita uma aproximação da função de temperatura por essa aqui, tá? Então a temperatura nessa cidade é sempre 20 graus mais alguma coisa, sendo que aqui é a função seno, né? O seno ele pode ser muito bem negativo. E aí pede para calcular qual é a temperatura média nessa cidade no período entre 9 horas e 21 horas, tá? Então lembre-se que o valor médio de uma função, e no caso a gente quer a temperatura média, isso aqui é 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b da sua função. Bom, no caso a nossa função é t de t e a variável é t, né, dt. Tá? Então isso é assim que a gente calcula o valor médio de uma função, né, usando a integração. E nesse caso o intervalo é o quê? De 9 horas até 21 horas, tá? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 21 menos 9 vezes a integral de 9 até 21 horas perdão, né? O valor da função tem t horas depois das 9, né? Então, se é entre as 9 e as 21, então aqui é 0 hora depois das 9, né? E aqui vai ser 21 menos 9 horas depois das 9, certo? Então, vamos atualizar esse intervalo de integração, né? Isso aqui vai ser 12, né? Menos 0, que multiplica a integral de 0 até 12, certo? Da nossa função, e aí quem é essa nossa função? É 20 mais 6 vezes o seno de π vezes t sobre 12. Certo? Isso aqui é a nossa funçãozinha, que é a integral disso tudo, né? Com relação a essa variávelzinha t. Então, isso aqui, agora é só fazer conta, né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 12 vezes... E aí, vamos lá. Aqui eu vou logo separar em duas integrais. A gente vai ter uma integral de 0 até 12 de 20 dt, mais aqui a gente vai ter uma outra integralzinha, né, de 6 vezes o seno, essas constantes a gente poderia ter tirado já, né, de 6 vezes o seno de π vezes t sobre 12 dt. Então, eu vou fazer essas contas aqui abaixo e depois a gente só copia de volta, tá?
Então, para resolver a primeira integral, não tem muita graça, né? Integral de 0 até 12 de 20 dt, isso aqui é 20 vezes a integral dt, né? De 0 até 12, que isso aqui é 20 vezes t no intervalo de 0 a 12, ou seja, isso aqui dá 20 vezes 12, isso dá 240, certo? A segunda integralzinha, ela aqui é ligeiramente mais chata, mas nem tanto assim, né? Então a gente quer a integral de 6 vezes o seno de π vezes t sobre 12 dt, né? E aqui a gente pode fazer uma substituiçãozinha, né? A gente pode pegar esse π vezes t sobre 12. Isso aqui a gente pode chamar de um u, né? Para ficar uma funçãozinha mais bonita da gente integrar. Então a gente vai ter que o du vai ser o π sobre 12 dt, ou seja, que o nosso dt ele é 12 du sobre π, tá? Então, isso aqui, essa integralzinha daqui de cima vai ser igual a 6 vezes o seno de u, perdão, isso aqui é no intervalo de, é o mesmo intervalo de integração, né, de 0 a 12. Eu tinha esquecido de colocar aqui e repliquei o erro. Vezes, bom, a gente pode, na verdade, já atualizar os intervalos, né, de integração, para não ter que substituir depois. Então, quando o t for igual a 0, a gente tem, né, que o u é igual a 0. Quando o t for igual a 12, a gente tem que o u é π, né? Se a gente substituir aqui nessa equaçãozinha daqui de cima. Quando o t for 0, u é 0. Quando o t for 12, o u é π. Então, isso aqui vai ficar a integral, né, de u variando de 0 a π, de 6 vezes o seno de u, e o dt a gente disse que era 12 du sobre π, certo? Então, isso aqui vai dar... Bom, a gente pode tirar essas constantes, né? 6 vezes 2 é 12, isso aqui dá 72 sobre π, que multiplica a integral de 0 até π do seno de u du, né? Então, isso aqui vai dar pra gente qual é a função que a gente deriva e dá seno, a famosa primitiva, né? Isso aqui é menos cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai dar menos o cosseno de u no intervalo de 0 até π, certo? Então, isso aqui vai dar 72 sobre π vezes. Então, vai ser menos o cosseno de π menos o cosseno de 0, tá? Eu estou colocando aqui tudo que é de parênteses para tomar cuidado com esse sinalzinho aí do cosseno, né? Então, isso aqui dá 72 sobre π, que multiplica... Bom, quem é esse cosseno do 180? Isso aqui é menos 1, né? Se a gente troca o sinal, vai ficar 1. E o cosseno do 0 é 1. Vai ficar menos 1, e aí troca de novo o sinal, mais 1. Então, aqui vai dar 144 sobre π, certo? Então, a gente já calculou as nossas integrais, tinha ficado faltando um colchetezinho aqui, né?
Então era 1 sobre 12 vezes essa integral, então é a integral do 20 mais a integral do 6 seno. Tinha ficado faltando aquele colchete. Então, continuando nossas contas, isso aqui vai dar 1 sobre 12, que multiplica, a gente tem aqui, né, esse 240 foi o resultado da primeira, e a gente tem 144 sobre π, isso aqui foi o resultado da segunda, né? Então, isso aqui, olha, se você fizer as continhas, isso aqui, esse 24 por 12, né, dá 2, dá 20. E esse 144 é 12 ao quadrado, né? Mais 12 dividido por π. Bom, essa é a resposta, né? Se você quiser aproximar ligeiramente, bom, aqui é a temperatura, né? Então, esse 12 dividido por 3,14, digamos 12 por 3 dá 4, né? Então dá aproximadamente 24 graus Celsius. Isso aqui foi a temperatura média no período de 9 até as 21 horas, certo? A única sutilezazinha que tinha nessa questão era tomar cuidado com o enunciado. Esse quase sempre é o problema, é você tomar cuidado com o enunciado, porque a função dizia o tempo T horas após as 9, né? Então o intervalo não é de 9 às 21, o intervalo é de 0 até 12. Então era a única sutilezazinha a se tomar algum cuidado nessa questão. Tudo bem? Então vamos então passar para o próximo exemplo. O nosso segundo exemplo é esse, tá? A gente tem um falcão, e não um falsão, um falcão voando a 15 metros por segundo a uma altitude de 180 metros, e nesse momento ele solta a presa sem querer, e aí a trajetória da presa é descrita por essa equação, onde o y é a altura acima do solo e o x é a distância percorrida em metros, tá? E aí calcule a distância percorrida pela presa, não a distância horizontal, a distância percorrida pela presa até atingir o solo, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa é fazer uma mínima representação para tentar entender o que está acontecendo, né? Então o falcão vinha aqui voando e aí ele solta a presa. E aí a presa vai começar a cair, vai descrever uma trajetória parabólicazinha, certo? Então o eixo x aqui, né? Um valor de x aqui é exatamente a distância horizontal percorrida, o y aqui é exatamente a altura do solo, tá? Então estou imaginando que o eixo x é o solo e o eixo y aqui então a curva é dada na questão, né? A curva é essa 180 menos x ao quadrado dividido por 45, tá? E aí o que é pedido na questão é a distância percorrida pela presa. Então a gente quer o comprimento de arco, tá? É exatamente o comprimento da curva aqui nesse intervalo. E aí, para quem não lembra, o comprimento de arco, né? É aquela coisa, vai ser a integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado. Certo? Então, o que a gente precisa calcular? A gente precisa, na verdade, descobrir os intervalos de integração
achar a derivada dessa funçãozinha e depois só resolver a integral, certo? Então esse ponto aqui, a distância percorrida horizontalmente é zero, né? Foi o momento que o Falcão soltou, e ela estava a uma altura de 180 metros, certo? É exatamente quando o x é zero, né? Quando o x é zero, o y dá 180. E aí você pode se perguntar, a gente quer o comprimento dessa curva, né? Exatamente o comprimento dessa curvinha azul aqui, então a gente vai fazer, bom, a forma mais simples de fazer é você fazer sua integral desse ponto A igual a zero aqui, até esse ponto B aqui que a gente tem que descobrir. Mas, bom, esse ponto B é exatamente quando y é zero, né? Então, quando o y for zero, isso aqui diz para você, né, que o seu x sobre 45 tem que dar 180. Certo? Então, o seu x ao quadrado tem que dar, vou fazer essas continhas, tem que dar 8.100. Ou seja, o seu x ele é mais ou menos 90, certo? O menos 90 seria a continuação da parábola aqui pro lado de cá, mas isso aqui não interessa pra gente, certo? Como a gente tá interessado nesse B, esse B aqui é 90, exatamente a distância que ela percorre horizontalmente é 90 metros. Ela sai lá dos 180 metros de altura, até cair ela percorre horizontalmente 90 metros. Mas não é essa distância horizontal de 90 metros que a gente está interessado, a gente está interessado no comprimento desse arco aqui, certo? Então, parte do serviço a gente já fez, a gente só precisa calcular quem é a derivada dessa função, né? Então, isso aqui é o nosso f de x. A gente precisa também calcular quem é o f' de x. E aqui vai ser molezinha, né? Porque a derivada da constante é zero, esse 2 desce. Então, isso aqui vai ficar menos 2x sobre 45, tá? Não tem muito segredo. E agora é só substituir ali na nossa formulazinha. O comprimento que a gente quer, na verdade, vai ser a integral de 0 até 90 da raiz quadrada, deixa eu colocar maiorzinho aqui porque tem uma fração, né, da raiz quadrada de 1 mais esse menos 2x sobre 45 elevado ao quadrado, tá? Com relação a x. Então, isso aqui dá integral de 0 até 90 da raiz quadrada de 1 mais... Isso aqui vai dar 4x ao quadrado sobre esse 45 ao quadrado. Isso aqui dá 2025. Certo? dx. E aí como é que a gente faz essas contas, tá? Então a gente pode, bom, essas contas não vão ficar muito bonitas, não tem como ficar muito bonito. Aquela velha história, se você tem uma raizinha, né? Se você tem uma raiz de 1 mais algum quadrado, 1 menos algum quadrado, apela para as funções trigonométricas, certo? Então isso aqui você pode certamente escrever como sendo integral de 0 até 90 de 1 mais
4x ao quadrado. E aqui embaixo eu posso muito bem escrever, olha, como se fosse a raiz de 2025 ao quadrado, certo? Só para a gente enxergar tudo como sendo uma raiz, como sendo um quadrado. Então isso aqui, na verdade, você pode enxergar como sendo a integral de 0 até 90 da raiz quadrada de 1 mais... Então você fica com 2x sobre a raiz de 2025. Eu podia escrever isso aqui de modo um pouco mais preciso. 2x sobre a raiz de 2025. Tudo isso aqui ao quadrado, certo? E aí aqui é aquela hora em que a gente vai fazer alguma substituiçãozinha trigonométrica, certo? Para tentar se livrar desse tipo de raiz. Então a gente pode se lembrar, como sempre, né, da velha brincadeirinha seno ao quadrado, θ mais cosseno, deixa eu botar de outra cor, né, que é um rascunhozinho aqui. Então você tem o seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui dá 1, né? Então o que eu quero? Eu quero 1 mais alguma coisa ao quadrado, certo? Como eu quero que apareça 1 mais alguma coisa ao quadrado, bem, tem vários caminhos. Eu posso ou dividir tudo por seno ou tudo por cosseno para ir brincar com tangente e secante, né? Ou a gente pode simplesmente chamar isso tudo aqui de seno de u ou cosseno de u e trabalhar com 1 menos seno ou 1 menos cosseno, certo? Então aqui nesse caso, vamos como é com a soma, vamos brincar com a tangente e com a secante, certo? Então vamos fazer aparecer aqui a equaçãozinha da tangente e a secante, né? Então, para quem não lembrar, você pode sempre refazer essas contas aqui, ligeirinho. Ou seja, a tangente ao quadrado é 1 mais a secante ao quadrado. Então, se dentro desse parênteses ficar 1 mais a tangente ao quadrado, a gente vai ficar simplesmente com a secante aqui, que a gente vai poder tirar a raiz, né? Então, a gente pode muito bem fazer a substituiçãozinha dizendo que a gente quer que esse 2x dividido pela raiz de 2025, a gente adoraria que isso aqui fosse a tangente θ, certo? Ou seja, a gente adoraria que o x fosse raiz de 2025 vezes a tangente de θ dividido por 2. Tudo bem? Se esse é o caso, o que a gente tem é que o dx, isso aqui vai ser essa constante, né? Raiz de 2025 dividido por 2 vezes a derivada da tangente, né, que é secante ao quadrado, dθ, certo? Isso aqui vai ser de novo o exemplozinho que a gente já fez em sala, né? Perdão, em sala virtual, né? Enfim, fez num vídeo anterior. Porque, olha, se a gente faz essa substituiçãozinha aqui, o que vai ter, né? Bom, tem que atualizar os intervalos. Quando o x for 0, eu tenho que tentar descobrir quem é o θ. Então, a tangente
do ângulo zero é seno de zero sobre o cosseno de zero. Então isso aqui dá zero, certo? E quando o x for 90, bom, o θ vai ser um negócio feio pra caramba, né? O θ vai ser o ângulo, eu vou colocar o 90 aqui. Perdão, eu disse, no item anterior eu disse o inverso, né? Quando o x for zero, quando a gente colocar um zero aqui, o que a gente quer é que a tangente de zero seja zero e a tangente de zero é zero exatamente no ângulo zero, né? Quando o seno de zero, o seno do ângulo é zero e o cosseno é diferente de zero, né? Por exemplo, no ângulo zero. E quando o x for 90, então a gente tem que... Você vai passar esse 2 multiplicando, né? Vai ficar 90 vezes 2 dá 180. Essa raiz de 2025 dividindo. Então esse ângulo vai ser o arco tangente, né? O ângulo cuja tangente é 180 dividido pela raiz de 2025. Certo? As contas ficam feias, mas não se assustem. Então, o que a gente quer é a integral de zero até... Bom, esse negócio feio aqui, vamos dar um nome para isso, para a gente não ter que ficar reescrevendo. Então, vamos chamar isso aqui de alfa, tá? Esse arco tangente de 180, então, de θ até aquele alfa ali, vezes a raiz de 1 mais esse negócio aqui, como a gente escolheu de propósito, isso aqui vai dar tangente ao quadrado de θ. E o dx, a gente disse, olha essa constantezinha feia. Vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Então, isso aqui vai dar integral de zero até esse alfa. E aí a raiz de 1 mais a tangente, bom, quem é 1 mais a tangente? 1 mais a tangente é a secante ao quadrado. E a raiz da secante ao quadrado vai dar só secante ao quadrado. Bom, aquela constantezinha a gente pode colocar aqui do lado de fora, né? Então isso aqui vai dar raiz de 2025 sobre 2 vezes a integral da secante. Aqui vai ter uma secante, né, que vai ser a raiz quadrada da secante ao quadrado. Ainda tem um outro secante ao quadrado ali fora, então vai ser, olha, de novo, a integral da secante ao cubo de θ dθ. Esse θ variando de zero até aquele alfa ali, certo? Aquela coisa feia ali. Tá? E aí, de novo, a gente caiu com um exemplo que depende dessa secante ao cubo. E aí, bom, se você não lembrar, a gente viu isso em sala, enfim, viu no exercício, né, em aula, mais de uma vez, mas você não necessariamente precisa memorizar. Então você pode, se não lembrar, refazer as continhas. Olha, como foi que a gente fez isso? A gente separou uma secante, né? Ficou secante vezes secante ao quadrado. A secante ao quadrado a gente chamou de 1 mais tangente e fez uma... Enfim, faz substituição, faz integração por partes. Uma hora você acaba resolvendo a sua integral, tá? Então eu não vou refazer essas contas de novo, tá? Então eu vou só puxar do que a gente já fez. Então, isso aqui vai ser a raiz de 2025
sobre 2 vezes a integral de 0 até esse alfa da secante, né? Bom, mas o que é a integral da secante ao cubo? Então a integral da secante ao cubo a gente fez, isso aqui deu, lembra, por causa da integração por partes, dava uma segunda secante ao cubo, né? E por isso tem esse 1/2 aqui, que multiplica a secante de θ vezes a tangente θ, isso aqui é da integração por partes, né? Mais o ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ, isso aqui em módulo, no intervalo, bom, nosso intervalo aqui é de 0 até esse alfa, tá? E aí, é só conta, tá? Eu não sei como no exemplo da última aula, não se assustem, é aquela história, esse alfa aqui é o ângulo cuja a tangente é 180 sobre raiz de 225. Então, quem é, por exemplo, esse valor aqui, né? Deixa eu escolher uma outra cor. Esse valor aqui, quem é a tangente do ângulo, cuja tangente é 180 por raiz. Bom, tá aqui. Esse valor aqui vai ser 180 dividido pela raiz de 2025. Quem é a secante desse ângulo? A secante desse ângulo, você usa essa formulazinha aqui. Olha, a secante do θ, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 1 mais a tangente, mas quanto é que é a tangente? É exatamente esse 180 dividido pela raiz de 2025 ao quadrado. Se você faz essa continha aqui, é claro, nada disso vai ficar muito bonito, vai ficar muito redondo, mas se você faz essa continha aqui, você tem a secante de θ. Tá? Então, se você sabe... isso eu estou dizendo com respeito ao alfa, né? Que são os termos que você vai substituir com respeito ao alfa, e depois com respeito ao ângulo zero não tem segredo, né? Calcular a tangente e a secante. Então aqui é só conta. Então esse é um exercício que aparece no livro. Se você fizer essas continhas, é de se esperar que você consiga aproximar isso aqui para 209,1 metros, tá? Porque lembra, a nossa brincadeira toda era calcular essa distância percorrida aqui, né? Então, certamente era de se esperar que essa distância é como se fosse uma distância que é um pouco maior do que a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, né? Um triângulo retângulo que tem um lado que é 90, tem um outro lado que é 180. Se fosse linha reta era mais fácil calcular, né? Eu usava só Pitágoras, mas a gente quer calcular o comprimento dessa curvinha e esse comprimento dá aproximadamente, que é aproximando, né? Aproximadamente 209,1 metros, tá? Bom, e o nosso último exemplo vai ser um exemplinho de área de superfície, né? A questão pede para calcular a área da superfície obtida pela rotação dessa curva, raiz de 1 mais exponencial, definida no intervalo 0 a 1 em torno do eixo x, certo? Então lembrem-se que essa brincadeira de área de superfície esse aqui é para ser um S, né, da superfície, aqui vai ser a nossa integral no intervalo que a gente quer. A gente vai rodar em torno do eixo x, a gente coloca a nossa função em função de x, já tá, não tem muito esse trabalho. E aí a ideia é que a intuição, né, para você lembrar, é que você rotaciona com o raio de f de x o seu comprimento de arco, certo? E a fórmula do comprimento de arco era essa aqui, né? Raiz quadrada de 1 mais
a derivada segunda da função. Certo? Então, vamos logo calcular quem é a derivada, né, da função, para a gente poder substituir. Então, se a nossa função é f de x, né? Opa, é essa brincadeirinha da raiz de 1 mais número de Euler elevado a x. Então, a derivada vai requerer uma regra da cadeia aqui, né? Então, isso aqui vai ficar... Você pode pensar que isso aqui é 1 mais e elevado a x ao meio, né? É aquela mesma história. Você desce esse 1 meio e multiplica pela mesma coisa elevado a menos 1 meio, mas aí é a mesma coisa de colocar essa raizinha aqui embaixo. E é uma funçãozinha composta, vezes a derivada da de dentro. A derivada da constante é zero, a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Certo? Então, isso aqui fica elevado a x, né? Dividido por 2 vezes a raiz de 1 mais elevado a x. Tudo bem? Então, isso aqui é a derivada. A gente pode, então, proceder para calcular a nossa integral. Vai ser a integral de 0 até 1 de 2π vezes a raiz, né, de 1 mais elevado a x vezes a raiz de 1 mais essa derivada. Então, a derivada ficou e elevado a x sobre 2 vezes a raiz de 1 mais elevado a x, né? Tudo isso aqui ao quadrado. Certo? E aí basta a gente simplificar um pouco as contas agora. Então, esse fator aqui, né, de 1 mais e elevado a x, como está tudo na raiz, eu vou jogar ele para dentro, tudo bem? Então, esse 2π eu vou tirar logo aqui da integral de 0 até 1, de 1 a raiz só agora, porque o 1 mais e elevado a x, eu coloquei ele aqui para dentro, multiplicando, e aí o que a gente tem aqui? A gente tem 1 mais essa brincadeira ao quadrado, então vai ficar e elevado a 2x dividido por 4 vezes 1 mais elevado a x, né? Na hora que a gente elevar ao quadrado, a raiz disso aqui tudo, certo? Muito bem. Então, isso aqui dá 2π, que vai multiplicar a integral de 0 até 1. Então, esse 4 vezes 1 mais e elevado a x vai multiplicar e somar aqui, né? E o 1 mais e elevado a x eu vou poder cancelar, tá? Bom, deixa eu ir devagar. Então, vai ficar 1 mais e elevado a x, que multiplica 4 vezes 1 mais e elevado a x, mais e elevado a 2x, isso aqui tudo, dividido por 4 vezes 1 mais e elevado a x. Tá? Isso tudo dentro da raiz. E foi por isso que eu coloquei o 1 mais e elevado a x para dentro da raiz, porque agora a gente vai poder cancelar, né? Então a gente pode cortar isso aqui. E
4, bom, vai ficar a raiz disso tudo, né? Mas esse 4 aqui eu posso tirar da raiz, né? Então, a gente vai ficar com 1/2, né? Da raiz de 4 vezes 1 mais e elevado a x mais e elevado a 2x. Bom, isso aqui a gente pode multiplicar. Então vai dar 4 vezes 1 dá 4, mais 4 é elevado a x, mais, eu vou colocar assim para deixar mais explícito, é elevado a x elevado ao quadrado, tá? dx. E aí, bom, certamente esse 2 aqui pode cancelar com esse 2, né? E a gente vai ficar com π, que multiplica a integral de 0 até 1. Então esse 4 aqui, você pode certamente enxergá-lo como sendo 2 ao quadrado, né? A mesma coisa. E esse 4 aqui que acompanha o e elevado a x, você pode ver como 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Então, é claro, você pode calcular o discriminante, se quiser, o delta e tal, mas aqui é fácil de enxergar, né? Que isso aqui, na verdade, o que a gente tem é a raiz quadrada de e elevado a x mais 2, tudo isso ao quadrado, né? O quadrado do primeiro dá o termo da direita, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Dá 4 vezes e elevado a x, mais o quadrado do segundo, dx. Então isso aqui dá π, que multiplica a integral de 0 até 1, e aí vai ficar bonitinho, né? É elevado a x mais 2, essa integralzinha que a gente tem que calcular, dx. E agora está moleza, né? Então isso aqui fica π, que multiplica a integral do e elevado a x, é o próprio e elevado a x, né? A integral de 2 é 2x, isso aqui no intervalo de 0 até 1. Então isso aqui dá π, que multiplica. Bom, quando isso aqui for 1 dá e elevado a 1 dá o próprio número de Euler, 2 vezes 1 dá 2, menos número de Euler elevado a 0 é 1, 2 vezes 0 é 0, certo? Então isso aqui vai dar π, que multiplica o número de Euler mais 1. Tudo bem? Então esse exercício foi mais simples, não tinha muita interpretação, era só a gente pegar a fórmula, né, de área de superfície e aplicar e fazer as continhas. Aí as continhas, é claro, você tem que se virar nos 30, tá? Então na segunda-feira a gente faz a nossa aula de dúvidas, segunda-feira de 2 às 4. A prova na quarta-feira, também de 2 às 4. E aí na semana seguinte eu disponibilizo as notas para vocês. Quem precisar da segunda chamada vai ter certamente a oportunidade, desde que me solicite, com antecedência, com a justificativa. E as finais na semana seguinte, ok?